Bom dia. A paz de Cristo a você, meu irmão, minha irmã, você que está me vendo e ouvindo. Eu sou Severino Ramos, sou evangelista da Igreja de Cristo, que se reúne em Lagoa de Itaenga, e o meu desejo é estar aqui todos os dias com o texto da palavra do Senhor para a nossa meditação. O nosso texto de hoje encontra-se no Evangelho de Lucas. E eu vou ler o versículo 31 ao 34, que diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu-lhe Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Um dos grandes mal da nossa sociedade é a confiança, a autoconfiança em nós mesmos. E a gente vê isso aqui estampado na vida de Pedro. Por mais que Jesus ensinasse, por mais que Jesus cuidasse, advertisse que era necessário de ele sofrer, ser entregue aos gentios, aos pecadores, morrer e ressuscitaria no terceiro dia, Pedro, ele, além de não entender, ele procurava defender Jesus com as suas próprias forças, o seu alto poder, o seu autocontrole de força e de poder. Satanás, ele sabe o nosso ponto fraco. Satanás, ele sabia muito bem o ponto fraco de Pedro. A gente vê isso, Jesus advertindo Pedro, e Pedro não aceitando e dizendo: eu estou pronto até para morrer, eu estou pronto a lhe defender. E quando a escolta chegou, no versículo 50, a gente vê que Pedro sacou a espada e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote. Pedro estava disposto a resolver. Pedro estava disposto a exercer a sua força, o seu autocontrole, e assim pensando ele, defender Jesus, salvar Jesus. Irmãos, nós sabemos que estamos nesse mundo, o próprio Jesus, ele deixou bem claro, nesse mundo vamos passar por aflições, mas devemos passar isso com bom ânimo, não com sinônimo de tristeza, porque eu observo quando Jesus fala com Pedro, e ele diz: Satanás, ele pediu vocês para peneirar, ou seja, para provar a fé de vocês, sacudir, balançar. E Jesus disse: mas eu roguei para que a fé de vocês não desfaleça. Jesus, ele não estava preocupado que Pedro e que os discípulos não passassem por provações. Ele estava preocupado era que a fé dele fosse fortalecida em meio às provações. E essa foi a dura lição que Pedro teve que aprender depois da cena completa, depois de ele negar Jesus, quando ele nega pela terceira vez e que ele olha para Jesus e que ele vê aquele olhar de Jesus, olhando
fitando os olhos nele, Pedro nunca mais esqueceu aquele olhar atraente, aquele olhar como uma provação. Você está vendo o que eu lhe disse? Você está vendo? Você entendeu agora, Pedro? E esse mesmo Jesus, esse mesmo olhar, ele está olhando para mim e para você, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, nada de tentar impedir, de tentar atrapalhar o agir de Deus. Nós temos que mergulhar com força, com determinação e dizer: eis-me aqui, Senhor, para a tua obra, faça de mim um vaso de bênção nas tuas mãos, e com certeza Deus vai nos livrar nas horas necessárias, Deus vai cuidar da nossa fé, da nossa vida, e Deus vai se agradar de cada um de nós. Que a gente possa, assim, aprender com Pedro, que o que Jesus está preocupado é com uma fé que vence montanha. Uma fé, como disse o salmista Davi: com meu Deus eu pulo muralha, com meu Deus eu esbarato exército. Não é fácil viver em tempo de tribulações, de dor e de sofrimento. Mas quando eu reconheço que eu tenho um Deus, que o que ele diz, o que ele fala, ele faz, é verdade, ele jamais falhou e jamais falhará. Então, o que eu posso é acreditar. O que eu devo é acreditar e esperar até o fim da jornada, porque eu tenho certeza que no último dia, de acordo com a vontade de Deus, assim como Pedro viu o olhar de Jesus, eu e você vamos ver também, mas com o olhar de vitória, com o olhar de conquista, com o olhar de chegamos ao fim, ao término, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Que Deus abençoe o nosso dia. Amém?